Você acredita em Deus? Quer conhecê-lo? Então vamos para a parte 2 desse conteúdo que é fundamental, que é importante. Ontem falamos sobre as religiões, sobre a espiritualidade e questões que estão relacionadas a esses temas tão complexos e ao mesmo tempo tão desafiadores, que precisam ser enfrentados com consciência crítica, com responsabilidade e com grande interesse também. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Então, se você acredita em Deus, vamos conhecer um pouco mais. Já falamos sobre os abomináveis crimes que ao longo da história foram cometidos em nome de Deus. E podemos concluir que, ainda hoje em dia, essa prática absurda e inaceitável permanece entre líderes religiosos, líderes políticos, formadores de opinião que atuam na mídia, na indústria do entretenimento, nas grandes redes sociais e assim por diante. Sim, na parte 1 deste conteúdo falamos sobre o fato de que as religiões surgiram como respostas humanas ao medo da morte, à necessidade de explicar fenômenos naturais, criar ordem social, além do desejo inato de encontrar um sentido maior para as nossas existências, para a vida humana. Contudo, não são poucas as religiões e até mesmo movimentos políticos que atualmente fanatizam, alienam e exploram em nome de Deus a boa vontade das pessoas. Na realidade, além de algumas religiões, são muitos os que instrumentalizam a fé das pessoas em benefício próprio, vemos isso todos os dias. Por exemplo, políticos de diversas ramificações ideológicas recorrem à disseminação de mentiras para demonizar adversários e angariar votos. Além disso, como é absurdo ver em inúmeros jogos de futebol torcedores contrários entre si, apesar de que muitos dos quais podem pertencer à mesma organização religiosa, rezando em prol do seu próprio time, num processo de banalização da fé, da busca do divino. Sim, aí o sagrado passa a ser reduzido às aspirações desesperadas e desequilibradas de quem reza, faz preces, chora e implora para que Deus, o supremo governante do universo, faça uma simples bola de couro ultrapassar a marca do gol. O grande e preocupante paradoxo consiste no fato de que muitas dessas pessoas são incapazes de chorar por alguém que está sofrendo, ou mesmo de fazer uma oração sincera em favor de uma criança doente. Esse processo de embrutecimento da espiritualidade demonstra a grande disparidade que existe entre a fé e a consciência crítica, sobre a figura complexa e inefável de Deus e da sua existência. A propósito, o que você sabe sobre a palavra Deus? Em termos formais, Deus é um título genérico para uma divindade. Existem vários outros títulos, tais como Senhor, Todo-Poderoso, Altíssimo. Ora, o termo latino Deus significa celestial ou brilhante. Em grego, a palavra para Deus é Theos, que significa divindade, mas que também pode se referir a deuses específicos, ou, nas religiões politeístas, a deuses em geral. Não obstante, a palavra Deus passou a ser um substantivo próprio na medida em que nomeia um ser de forma específica e particular. Por exemplo, para os judeus e cristãos, Deus com D maiúsculo passou a ser usado como o nome próprio do único Deus verdadeiro, substituindo seu nome pessoal. Mas Deus tem um nome pessoal? Bom, vamos começar a analisar o nome de Deus então. A Bíblia hebraica foi originalmente escrita com o alfabeto fenício, e apenas as consoantes eram registradas na escrita, sem as vogais. Com o passar do tempo, foi criada uma lei que impediu os hebreus de pronunciar o nome de Deus, com o propósito de nunca o fazê-lo em vão, como estava nos 10 testamentos. Assim, mais ou menos nos séculos 2 ou 3 a.C., os judeus decidiram substituir a pronúncia correta do nome de Deus por Adonai, que significa Senhor, que antecedia o tetragrama composto pelas consoantes do nome de Deus, YHWH, que falei no vídeo anterior.
Meu amigo e minha amiga, realizei curso de doutorado em Linguística e Estudos da Linguagem. Li bastante sobre o assunto e posso afirmar que atualmente não é possível saber quais eram exatamente as vogais do tetragrama YHWH. Apesar de que muitos linguistas sugerem que o nome de Deus em hebraico possa ser pronunciado como Yahvé. Por conseguinte, o nome de Deus é frequentemente chamado, de Yahvé, Jeová, Javé, Elohim, Yahvé, Adonai, isso no judaísmo, e em diversas ramificações do cristianismo. Vale lembrar que o nome de Deus para os muçulmanos, como já disse no vídeo anterior, é Allah. É a palavra árabe Al-Ilah, que é o nome de Deus adorado, que é o mesmo Deus adorado por judeus e cristãos, é o mesmo que também é adorado no Islã. É o Deus único, o Criador de tudo. No Islã ele possui 99 nomes que descrevem suas qualidades, como eu falei anteriormente no vídeo anterior, o Clemente, o Misericordioso, o Todo-Poderoso e assim por diante. Ufa! Fiz toda essa contextualização para afirmar que é muito difícil acreditar em alguém que você não conhece. Nesse sentido, entendo que é totalmente possível acreditar em Deus e a partir daí tentar conhecê-lo um pouco melhor. Vamos primeiramente aos motivos que existem para fundamentar a crença em Deus, as quais se baseiam não apenas na fé, que também é importante, mas devemos buscar a razão, a observação do mundo natural e valorizar nossa própria experiência pessoal nessa crença em Deus. Os principais argumentos filosóficos e racionais foram formulados por filósofos como Aristóteles, São Tomás de Aquino, e sugerem que tudo que se move é movido por outra coisa, e tudo que é causado tem uma causa. Racionalmente, deve haver uma causa primeira que iniciou toda a cadeia de movimento e existência, a qual se dá o nome de Deus. Temos ainda o design inteligente, segundo o qual a complexidade, ordem e equilíbrio do universo e da vida, como genes, cromossomos, equilíbrio ecológico e inteligência, sugerem a existência de um designer ou de uma inteligência superior por trás da criação. A harmonia repleta de coisas minúsculas e gigantescas, tão complexas, as leis do cosmos, tudo é projeto inteligente, não pode ser obra do acaso. Ainda é possível arrazoar que a existência de um senso inato e universal de moralidade objetiva, de bem e de mal, em humanos de diferentes culturas também é um indicativo de autoridade moral superior ou origem divina, que transcende as regras sociais humanas. Quero chamar a sua atenção, para o argumento da contingência, pois nela observa-se que todos os seres no universo são contingentes, ou seja, poderiam não existir. Portanto, deve haver um ser inteligente, necessário e todo-poderoso que existe por si mesmo, sem princípio ou fim, e do qual toda a realidade contingente depende para existir e ser mantida, ser conservada pelas eras. Devo recordar que nós, seres humanos, não temos a capacidade cognitiva para compreender algo ou alguém que nunca teve começo e jamais terá fim. Sendo assim, preciso falar da experiência pessoal, que é evidentemente subjetiva. Ao trazer consigo experiências pessoais profundas, sentimentos de transcendência, ou até mesmo encontros que lhes dão a convicção da existência de um poder superior, trazemos isso dentro de nós. Tais experiências, embora não sejam provas empíricas, são fatos que modificam a vida do indivíduo e sustentam a sua crença. Além do mais, a busca por significado consiste no anseio inato por um propósito e sentido na vida. E isso vai muito além da mera sobrevivência humana. Ora, quem poderia ter estabelecido no espírito humano o sentimento de plenitude para se contrapor ao imenso vazio existencial diante da morte e da finitude? O escritor russo Dostoiévski alertou no livro Os Irmãos Karamazov que se Deus não existe, tudo é permitido. Ao mesmo tempo em que tudo cai num abismo infindável do vazio existencial, da ausência de sentido e da desesperança. Por tudo isso, parece-me
que a simples consciência da vastidão e do mistério da existência pode nos levar à percepção de que há algo maior que a compreensão humana, um mistério fundamental que aponta para uma presença ou fundamento de realidade. Em outras palavras, a crença em Deus pode conciliar a razão, e isso através de argumentos lógicos sobre a origem e a ordem do universo, e a experiência individual, sem necessariamente ter que depender de dogmas ou rituais religiosos específicos. Para concluir, desejo afirmar que Deus pode ser contemplado através das lentes de diversas áreas do conhecimento humano. E sua presença revela-se como uma harmonia maior do que qualquer definição isolada pode alcançar. Por exemplo, na física, Deus surge como uma inteligência que permite que as leis naturais sejam constantes e ajustadas. Cada força fundamental, cada partícula, cada movimento obedece a padrões que parecem sussurrar a existência de uma ordem profunda. Afinal de contas, de onde veio essa arquitetura invisível que sustém o universo, mantém tudo o que existe? E por falar em física, devo ressaltar que a Bíblia precisa ser muito respeitada na sua autenticidade e importância. Por exemplo, o livro de Jó, no Velho Testamento, foi escrito em hebraico entre os séculos 6 e 5 a.C., assim como o livro de Isaías, os capítulos 40 a 55, que foi escrito por volta de 540 a.C. Pois bem, nesses períodos, as grandes civilizações acreditavam que a Terra era plana, assim como alguns até hoje insistem nessa hipótese. Contudo, a Bíblia, através de passagens como Isaías 40, 22, que fala sobre Deus estar assentado sobre o círculo da terra, e Jó 26, 7, que diz que ele estende a terra sobre o nada, tudo isso mostra que a Bíblia encarava a terra como uma esfera, algo esférico suspenso. Ora, isso aconteceu muito antes de confirmações científicas. Embora a linguagem seja poética e figurada, não resta nenhuma dúvida de que os livros bíblicos mencionados apresentam uma informação científica que era totalmente inacessível aos homens que a escreveram naquele distante passado histórico. Vamos pensar sobre isso. Agora, enquanto à matemática, Deus é o próprio código da criação, uma linguagem universal que existe antes de qualquer mente humana. As proporções, os números primos, as simetrias e os infinitos são ecos de uma racionalidade absoluta e perfeita, que se manifesta tanto numa equação simples como numa factual e grande complexidade. Na biologia, Deus revela-se na capacidade da vida se organizar, adaptar e persistir. Por exemplo, o ADN, ácido desoxirribonucleico, com sua precisão perfeita, demonstra um impulso vital que transforma a matéria em consciência, instinto em criatividade e, principalmente, sobrevivência em propósito. Afinal, quem projetou o beija-flor, que além da sua exuberância e beleza, possui a capacidade de voar para trás, pairar no ar, que é o voo estacionário, fazer curvas, bater as asas num movimento super veloz de até 80 vezes por segundo? De fato, o beija-flor pode atingir velocidades elevadíssimas, chegando a 54 km por hora num voo nivelado, com acelerações incríveis. Como é que essa maravilha da engenharia natural poderia ser obra do acaso? Como uma mera evolução cega que não é guiada por ninguém poderia oferecer essa obra-prima na forma de um simples beija-flor? Sem dúvida, a inteligência é a explicação mais plausível. Mas de onde vem essa inteligência? É por isso que bilhões de pessoas tentam encontrar em Deus a explicação para um milagre enigmático e indecifrável da vida. Na história, e sou historiador, Deus é encontrado no fio contínuo que une gerações, ideias, civilizações e aprendizagens. Mesmo entre o caos e os conflitos, a humanidade não consegue renunciar à dimensão espiritual da sua existência. Na geografia, Deus manifesta-se na grandeza do planeta Terra, nos oceanos que respiram, nas montanhas que guardam silêncio, nos desertos que ensinam humildade, nas florestas que pulsam vida. Cada paisagem parece carregar uma assinatura que desperta grande admiração
e espírito. Na teologia, Deus é compreendido como ser absoluto, origem e destino, transcendência que se faz presença. A fé contempla aquilo que a razão toca, mas não esgota. Trata-se do mistério que acolhe e dá sentido ao nosso existir. Na filosofia, Deus é o fundamento do ser, a causa que não precisa de causa, o pensamento que torna possível todos os pensamentos. A busca pela verdade converge sempre para uma pergunta maior e frequentemente para uma resposta silenciosa. Em suma, na lógica da perfeição do universo, Deus surge como a conclusão inevitável de uma realidade que não é arbitrária, mas estruturada, coerente, planejada, organizada e bela. Assim, a existência das leis que regem os astros do universo imenso, a maravilhosa biodiversidade de espécies, animais, plantas, fungos, micro-organismos, e o esplendor da energia vital que nos sustenta, são fontes de beleza e grandiosidade que unem simultaneamente razão e fé, amor e medo, infinito e íntimo. Assim, Deus pode ser visto como o centro de todas as ciências, artes e reflexões, e elas se encontram não só para limitar a realidade a uma definição, mas para reconhecer que tudo o que existe aponta, de algum modo, para algo que transcende a nossa limitada e conturbada capacidade de compreensão sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E é precisamente nesse encontro entre conhecimento e mistério que a alma humana encontra em Deus a fonte inesgotável de inspiração, propósito, amor e paz. Pois bem, chegamos ao final desse conteúdo. Minha intenção não foi de forma alguma querer impor meus pontos de vista a quem quer que seja, mas que sejam tratados como uma contribuição humilde de quem quer tão somente compartilhar percepções, ideias, conhecimentos, pensamentos e reflexões. A questão que envolve Deus é muito, muito complexa, divide a comunidade científica, pois são muitos os cientistas que acreditam piamente na existência de Deus e ignoram totalmente qualquer possibilidade do acaso ter sido responsável por tanta perfeição. Vamos pensar nisso. Pois bem, esse conteúdo que foi dividido em duas partes, as religiões e a espiritualidade, e também um argumento que foi estruturado da melhor maneira possível sobre Deus, foi algo importante que tento humildemente oferecer a você, porque com isso concluímos o ano de 2025. Com esse conteúdo fechamos esse ano que foi tão difícil, tão desafiador. E agora só nos resta respirar fundo, ter muita fé e esperança em Deus e pensar realmente nas coisas que são essenciais na vida para projetarmos e a partir dessa projeção traçarmos resoluções para fazermos de 2026 um ano melhor. Então, um grande abraço, feliz ano novo e até a próxima.